2 meses atrás, eu fiz uma série de lives e lancei um projeto. O projeto se chamava Consórcio Terapêutico. Hoje eu venho dizer que esse projeto foi um sucesso. Foram 8 semanas de encontros, onde aconteceu muita expansão de consciência, muita cura. Esse projeto deu abertura ou abriu caminhos para um novo projeto. Como consórcio, foi pensado em 8 semanas, um período fechado. Aconteceram os 8 encontros, as pessoas que aderiram a essa proposta foram atendidas, foi feita a entrega prometida. E hoje eu venho dizer que esse projeto abriu portas, abriu caminho para a Aliança Terapêutica. Continuamos nos encontrando semanalmente, onde acontecem exercícios sistêmicos, constelações, um verdadeiro momento de cura e de expansão de consciência, de tomada de consciência de nossa história. Então, se você é mulher, se você se sente que o momento é esse, para dar essa oportunidade de olhar para os seus medos, a Aliança Terapêutica é o caminho. Boa noite, Inês, tudo bem com você? Boa noite, Rita, obrigada mais uma vez pelo convite, estamos sempre aqui. Eu que agradeço que você tenha aceitado estar conosco, né? Trazendo um pouco da sua vida nesse sentido do trabalho. O que é, como é que é visto esse trabalho, né? Para uma mãe, para quem já conviveu com várias funções, vários papéis, né? Como esposa, mãe, funcionária. Como é que é essa questão? Como administrar isso na nossa vida? Foi prazeroso, ao mesmo tempo é dedicação total, né? Porque você tem tripla jornada, não é só dupla jornada. Você trabalha, tem filhos, marido pede atenção, é cobrança daqui, cobrança dali. Mas quando você tem o foco e o objetivo, você consegue driblar bem essa situação. Fácil? Não, não é fácil. É bem complicado, bem difícil, mas com disciplina e organização a gente consegue seguir em frente. Inês, como foi para você a experiência de participar desse projeto inicial chamado Consórcio Terapêutico? Como é que foi a tua experiência? Você foi uma das participantes assíduas, né, que aderiu a esse projeto, e tem participado sempre. Como é que foi essa tua experiência? Isso contribuiu para você? Experiência fantástica. Contribuiu muito, eu acho que eu fui uma das primeiras a aderir ao projeto. Acolhimento e todo o carinho do grupo e a oportunidade do despertar da consciência, de você olhar para você mesma, para dentro de você, ver seus conflitos, padrões repetitivos, né, de família, de antepassados. Isso, para mim, me trouxe uma libertação. Então, assim, o consórcio, para mim, foi um presente do universo. Foi maravilhoso, está sendo, porque eu vou continuar agora no Aliança, né? Vou permanecer. E quando você consegue olhar para dentro de você e ver o que realmente está eu não diria atrapalhando, mas está te dificultando na sua caminhada e consegue libertar isso é muito bom. Inês, uma das ferramentas que a gente usou nesse projeto consórcio e vai continuar usando na nova proposta da Aliança Terapêutica é a constelação. Você já havia constelado, já conhecia a constelação familiar? Não. Como é que você vê essa ferramenta? Não, é
para falar a verdade, eu não dava muita credibilidade, não. Quando eu ouvia falar em constelação, entendeu? Mas quando você entra, quando você é constelado e você entende, percebe a importância disso, o quanto essa ferramenta te auxilia na sua vida, nos seus conflitos internos, aí você muda de ideia, você já vê com outros olhos, e à medida que eu fui participando, eu fui me encantando com a técnica. Ela é uma ferramenta que vem ajudar a identificar padrões repetitivos no nosso sistema familiar. Você conseguiu identificar isso? Isso acontece, esse rompimento? Como é que se deu isso na sua experiência? Para mim, foi uma experiência assim, com resultado imediato, né? Tanto para mim, a minha filha também constelou, e para ela também foi interessante, foi da mesma forma. Então, assim, ela não só auxilia, como ela resolve parte das questões, porque você tem aquele padrão repetitivo, e na constelação você rompe, você corta aquilo. E aí o resultado já é imediato, não tem. É doloroso? É. Mas você olhar para suas dores e romper esse padrão que já vem lá da sua ancestralidade é uma coisa fantástica. Você viu o grupo se formando, caminhando, essa egrégora que se formou, teve uma certa evolução? Como é que você vê o grupo? Não, o grupo cresceu, a egrégora evoluiu, a terapeuta está cada dia melhor, né, com novas técnicas, trazendo novas ferramentas para agregar. O acolhimento, o antes da constelação, o acompanhamento depois, que o diferencial está exatamente nisso. Então, o consórcio, ele não só faz a constelação, como ele te dá um suporte psicoemocional, né, depois. E essa avaliação prévia, essa conversa, esse diálogo que você tem com seus constelados é de uma importância fundamental. Para mim, foi assim o diferencial. Olhando assim, o grupo teve assim uma evolução em questão de números, de participação, mas tendo presente cada pessoa, dá para perceber, dá para identificar uma caminhada individual, uma transformação da pessoa também ali no grupo? Com certeza, com certeza. A gente percebe até pelos próprios relatos, né, de alguns no grupo, da transformação que tiveram, da mudança, do olhar para dentro de si e perceber que realmente houve essa mudança, houve o rompimento de certos padrões. Então, no grupo a gente já percebe esse resultado. Você acha que participar de um grupo onde tem espaço para ser ouvido, participar de exercícios sistêmicos de autopercepção, pode ajudar a trazer uma leveza e uma dinâmica mais participativa na família? Com certeza, pode sim. Eu entrei nesse grupo, eu já estava não estava mais nativa, né? Mas ainda carrego culpas, principalmente em relação a filhos. Lá atrás, quando você tem a culpa, você tem o medo, você tem vários medos, não é só um medo, você tem vários medos. E aí depois, filho cresce, você carrega a culpa. E na constelação, eu consegui compreender isso e me libertar dessa culpa, que na verdade ninguém tem culpa de nada, né? Mas até você compreender isso, ter consciência disso, para mim foi só na constelação, só no grupo. Porque o grupo, na verdade, ele não é só constelação, tem os exercícios sistêmicos que contribuem muito, né, para essa tomada de consciência. E libertação também de vários padrões, de vários traumas. Ser mãe
é ser uma mulher normal, né? Isso também ajuda a dizer, eu sou normal, então não tem como ser 100%, corresponder 100% à expectativa de ser uma mãe perfeita. Vou ter meus desafios em relação aos filhos, né? Vou ter meus desafios em relação à casa, ao trabalho, mas entender e ver que isso é normal, que toda mãe, toda mulher passa por isso. Eu digo sempre que quando a mãe, a mulher se dispõe, né, a ser mãe, a dar continuidade à vida, ela já começa a lidar com vários medos, né? Já começa a aparecer uma gama de medos. No momento em que ela concebe a vida, que ela engravida, já começa um turbilhão de preocupações e medos em relação a essa gestação, né? Então, depois a criança nasce, novos medos vão se fazer presente no dia a dia. Então, lidar com essa dinâmica da vida de forma saudável, a não gerar culpa e também não usar o chicote, estar se cobrando perfeição, né? Isso faz o diferencial no dia a dia e faz com que você consiga viver de forma mais leve, mais livre e consiga também permitir que seu filho cresça Sim. dentro dessa segurança, né? Isso também prepara o filho para uma vida mais tranquila, mais feliz e sabendo que o sucesso do filho é o sucesso da mãe. A mãe ver o filho, os pais vendo os filhos bem-sucedidos na vida é o que traz o sucesso para eles também. Mas os medos que a gente tem, eu penso que são consequências também da expectativa que a gente cria como mãe, né, em ser uma mãe perfeita. Quando você entende que você não é mãe perfeita, que seus filhos têm a própria caminhada deles, o fardo fica mais leve, ou até deixa de ser um fardo, entendeu? Então, é respeitar a caminhada de cada um. A mãe tem a sua caminhada, os filhos têm a sua caminhada, mas a mãe, ela cria expectativas em relação aos filhos, né? E os filhos têm as próprias escolhas. Então, na constelação, isso aí, para mim, clareou muito. Eu entendi isso aí. Coisa que lá atrás eu não entendia. Porque eu achava que eu tinha que fazer tudo pelos filhos. Pela própria cobrança, né? É fácil para a mãe respeitar as escolhas do filho quando essas escolhas não vão de encontro com a expectativa da mãe, com aquilo que ela esperava do filho? No grupo você começa a compreender e começa a entender que cada um é individual, que eu não tenho que escolher nada pelos meus filhos. Eles é que têm que escolher por eles e seguir o caminho deles. E eu segui o meu, né? Então, melhorou muito, melhorou a relação também com os filhos, porque eu parei de cobrar, eu parei de criar expectativa em relação a eles, e eu tenho certeza que para eles isso também está fazendo um bem enorme. Eles também estão se sentindo mais leve, com menos cobrança, menos pressão, menos medo de não corresponder com a minha expectativa, com aquilo que eu quero para eles e não o que eles querem para eles. Mês de maio, onde a gente tem o Dia das Mães, né? Nós temos de mensagem para as mulheres nesse mês, especialmente para as mães. Você que é mãe, que nesse mês também vai ser lembrada como mãe. O que você deixa de mensagem para as mães? Que a mãe, ela pode fazer tudo o que ela quiser. Pode trabalhar fora, pode seguir a carreira, pode estudar, pode sem culpa. E pode cuidar, olhar para si também. Porque a gente, quando é mãe, a gente olha muito para os filhos e não olha para si. E aí a autoestima começa a ir lá para baixo, você começa a sentir essas dores de você não poder olhar para si. Então, tira um tempinho no dia ou no final de semana, vai se arrumar, vai se ajeitar, e aí consegue seguir nessa caminhada de mãe, profissional, né, ou de estudar, entrar no mercado de trabalho,
sem culpa, sem medo do julgamento da sociedade, da família, ou seja lá de quem for, sem medo da cobrança do marido, sem medo da cobrança dos filhos. E isso dá uma leveza para a família num todo, entendeu? Então, eu deixaria essa mensagem para as mulheres hoje, no Dia do Trabalho. Trabalhe sim, estude sim, faça o que você quiser. Você pode fazer tudo o que você quiser, com responsabilidade, comprometimento, e no final dá tudo certo. E cada um segue a sua vida normal. Inês, você mencionou a questão do trabalho. Então, eu me lembrei assim que tem um ditado popular que diz que teve uma época que o homem trabalhava e conseguia sustentar a casa. Hoje a mulher precisa sair de casa, precisa abandonar a família para ir trabalhar, para ajudar a trazer dinheiro para casa, porque só o trabalho do homem não paga as contas. Essa forma de ver o trabalho da mulher, como é que você vê essa questão? Porque lá atrás, lá nos nossos antepassados, era cultura, era costume, né? Então, assim, o homem era o provedor. Hoje, a gente tem muitas mães sozinhas, que criam os filhos sozinhas. Então, a necessidade que elas têm de prover é muito grande. E é uma escolha que a mulher faz, né? A maioria delas é uma escolha da necessidade de trabalhar. E não é um abandono dos filhos, porque os filhos não ficam abandonados. Eles ficam sob a responsabilidade de alguém, ou numa creche, ou, né, em algum ambiente seguro, e a mãe vai trabalhar. Então, hoje nós temos outros tipos de famílias, então nós temos outros... as mulheres estão mais conscientes do potencial delas, elas estão mais se profissionalizando mais, né? Então, isso não quer dizer que o homem não está dando conta de prover, né? Isso quer dizer que a mulher assume sua responsabilidade e busca aquilo que ela deseja, aquilo que ela projetou para a vida dela, aquilo que ela sonhou para a vida dela. Então, ela busca, ela vai atrás, e sem abandonar filho, sem nada, né? Filho continua sendo bem cuidado dentro das circunstâncias daquele momento, e depois filho cresce, vão para a vida também e vão entendendo que esse era o momento da mãe. Então, eu vejo dessa forma. Então, estamos vivendo um outro momento na história, sim, onde a mulher sai de casa, mas ela procura ocupar seu lugar no mundo, seu lugar na família, na hierarquia familiar, mas sim, também como profissional. Ela exato, pode fazer isso com certeza e com toda segurança. Sim, ela pode fazer tudo o que ela quiser, né? Faz tudo o que ela quiser, a profissão que ela quiser, não... Se ela se identifica com uma determinada função ou profissão, segue o caminho, vai buscar, que em algum lugar vai encontrar. Se eu, mulher, busco me realizar dentro de uma profissão, daquilo que eu gosto de fazer, não quer dizer que eu estou deixando de lado o meu papel, o meu espaço, o meu lugar na família. Muito ao contrário, eu consigo conciliar, né, dar conta e lidar com tudo o que a vida nos apresenta. E se você está nessa jornada, nesse momento, esse projeto, que hoje é a Aliança Terapêutica, ela vai ser uma oportunidade de você conseguir trabalhar as suas questões, olhar para as suas questões, seus medos, especialmente em relação à família, seus medos de mãe, muitas vezes para lidar com situações conflituosas na família, e ao mesmo tempo um espaço para você conhecer a sua história, elaborar as suas questões para estar no seu lugar de mãe de uma forma mais plena, mais presente. E isso faz toda a diferença na educação da família e na convivência social. Então, se você sente esse chamado,
me chame, a gente conversa, te explico melhor como que acontece esse movimento e estamos abertos para te receber no nosso grupo. Eu indico essa constelação familiar de padrões para quem quiser. Que você consegue olhar para o padrão presente na sua família, você consegue identificar as repetições onde você está conectado, toma essa consciência, libera esse padrão. Quem vem depois, seus filhos, seus netos, já conseguem ir para a vida de forma mais responsável, fazendo as escolhas mais livres, né? Já livres desse padrão, né? Porque ele já foi interrompido ali com você. Então, se eu interrompi um padrão, se eu cortei os cordões energéticos daquele padrão, meus filhos já estão libertos. Não só meus filhos, meus sobrinhos, meus netos, meus bisnetos, meus sobrinhos netos, né? E até os próprios irmãos. Então, a família toda, o núcleo todo está sendo beneficiado. Não é só eu. Que pega toda uma geração, né? E seus todos que vêm. Bert Hellinger, ele fala que a cura se dá com os que vêm antes também, porque você acaba liberando padrões, você acaba também atingindo quem veio antes e quem vem depois. Então, quando uma pessoa se coloca nesse processo e se permite fazer esse caminho de cura, vai estar beneficiando todo o seu grupo familiar. Os que vieram antes e os que vêm depois. Olha que coisa fantástica isso. É uma ferramenta, assim, poderosa que traz uma vida mais serena, mais leve, mais saudável. Tem impacto na questão física também? Tem. Você percebeu, fez essa experiência? Percebi na postura, percebi na leveza, até na forma de caminhar, de andar, tem diferença. Parece que soltou as mochilas? Eu acho que aquele peso que você tem nas costas, parece que está arrastando um saco de pedra. Esse saco de pedra ficou para trás. E parece que assim, que você está com a mesma disposição que você tinha lá nos seus 35, 40 anos. 20 anos a menos de peso. Eu fiquei assim, surpresa, até porque, como eu disse, eu não tinha muita simpatia pela constelação quando eu ouvia falar, né? Mas depois que eu conheci, que eu constelei e senti, né, na minha própria transformação, hoje, lógico que a opinião é outra. A constelação, quando ela é feita em grupo, a gente acaba representando, apoiando a constelação de outra pessoa. Esse movimento de você entrar no campo representando outra pessoa, você tem percebido que isso também te ajudou? Sim. Tudo que está no campo do constelado, de uma forma ou de outra, está no seu campo também. Percebe? Então, assim, e aí todos os representantes também, de certa forma, estão sendo constelados, né? Cada um no que representa, e ainda aqueles que não estão representando, também estão sendo beneficiados energeticamente. Porque grandes tomadas de consciência acontecem, né, quando você participa nesses campos. Você acaba trabalhando suas questões, a gente costuma dizer, você acaba constelando de carona com um colega, né? Mas o que acontece? As tomadas de consciência, os movimentos, aquilo que você passa a sentir vai acabar movimentando energias no teu corpo e no teu campo também. Então, ela é uma ferramenta, assim, muito poderosa que hoje nós temos à nossa disposição.
Somos muito beneficiados por estar vivendo nesse momento, nessa época, né, em que a constelação está à disposição. Né? Se nós olharmos as nossas mães, nossas gerações anteriores, não tiveram essa grande oportunidade que nós temos hoje de podermos usar essa ferramenta para evoluir. Então, Sim, muito com obrigada, certeza. Inês, esse momento esclarecedor. E, novamente, quem vai chegar à gravação dessa live, sinta-se à vontade em nos chamar para conversarmos sobre esse grupo e você será bem-vindo e com certeza será um momento de grande crescimento pessoal. Gostou deste assunto? Se inscreva no meu canal, me dê um like, compartilhe, ative o sininho. Muito obrigada!